Olha nós outra vez aqui com vocês. Esses são os vídeos que nós gravamos para vocês sobre batalha espiritual, sobre direções, sobre guerras espirituais. Mas antes de eu entrar no tema de hoje, vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, acesse os nossos vídeos, compartilhe esses vídeos com as suas redes sociais. E deixe os seus comentários lá, porque os seus comentários são importantes para nós. Deixe lá algum tema que você tenha preferência, que queira ver abordado aqui no Fala Dorta, que nós vamos abordar esse tema com você, ok? Tá? Eu quero falar com vocês hoje, nesse tema desses vídeos sobre batalha espiritual, sobre intercessão, oração. Mas uma oração mais profunda do que os termos rápidos que nós abordamos em outros áudios aqui. Porque as pessoas na hora de orar ficam assim, ai, tem que orar, estou tão cansado, não aguento. E, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado pelo pão, amém. Sabe por quê? Porque a oração não é apenas você dobrar o seu joelho e começar a pedir, a impor, a encher Deus com os seus problemas. Sim, Ele está aí também para nos auxiliar com relação aos nossos problemas. Mas existe uma coisa que não é apenas orar, irmão. Não é apenas orar, irmã. É orar em espírito. O que é orar em espírito? Não é, como eu disse aqui, dobrar o joelho e ficar colocando um monte de coisas da sua cabeça e da sua mente apenas, as coisas que são interessantes para você, apresentá-las a Deus. Não, não é isso. Porque orar em espírito é quando você se une àquele que Jesus falou, eu tenho que ir para que Ele venha. Porque Ele vindo, Ele vos ensinará todas as coisas. Quem é esse? É o Espírito Santo. Orar em espírito é quando você se junta com o Espírito Santo e Ele começa a te mostrar o que é necessário também que você ore. Porque Ele vai começar a colocar na sua mente e no seu coração pessoas. Se você parar um pouco de orar, de reclamar na oração, porque tem muita gente que não ora, reclama. A verdade é essa. Tem muita gente que na oração não agradece, cria mais problema ainda. Está errado. Orar em espírito, irmão. Orar em espírito, irmão, é deixar que o próprio Deus, através do Espírito Santo, seja participante junto com você, porque Ele quer te ensinar como orar, até isso, sim. Ele vai te ensinar como orar. Ele vai te ensinar como alcançar as suas orações subirem a Deus. Porque a palavra diz lá, em João 14, tudo que pedirdes em oração em meu nome, eu o farei. Isso tem acontecido nas suas orações? As suas orações, você sente que elas sobem aos céus. Você sente que o que você tem pedido a Deus, Ele tem ouvido e tem cumprido. Tudo que pedirdes em oração em meu nome, eu o farei. Como diz aqui em João 14. Sabe por que às vezes não acontece? Porque as suas orações ficam ao vento. A verdade é essa. Sabe por que ela fica ao vento? Porque ela não tem ido a Deus. Sabe por que você não tem visto o efeito? Tudo que pedirdes em oração eu os farei. Porque você não tem orado em espírito. O que é orar em espírito? Temos que trazer o Espírito Santo para as nossas orações. Ele vai se fazer participante das nossas orações. Porque não há essa participação do Espírito Santo? Muitas vezes, sabe por quê? Por causa do nosso eu, por causa do nosso erro, por causa que os demônios jogam na nossa mente. Ai, pede lá aquela situação, pede aquela outra. É verdade, irmão. Os demônios interferem sim até na hora de nós orarmos. Ou alguém atrapalha, ou alguma coisa acontece para te tirar da comunhão com o Espírito Santo.
No versículo 5, se me amais, guardeis os meus mandamentos. No versículo 15, aliás. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Você ama a Deus? As suas orações são de agradecimento, de honra a Deus, de demonstração de amor a Deus. Porque existem coisas que, primeiro, no início de uma oração, peça para o Espírito Santo, se ele estiver fazendo parte da sua oração, para ele te mostrar, Senhor, quais foram os meus erros hoje, nesse dia de hoje? Mostra para mim, por favor. Aí ele vai começar a te mostrar a influência maligna durante todo o seu dia e aonde você deu vazão para que essa influência maligna fizesse parte daquele momento da tua vida, fizesse parte daquele momento do seu dia. E nessa oração, ele te mostrando isso, porque você para um momento e deixa o Espírito Santo falar com você. E ele te mostrando isso, qual que é a nossa ação? Vamos a Deus. E indo a Deus, vamos pedir perdão. Porque quando nós pedimos esse perdão a Deus, nós estamos cancelando uma legalidade de Satanás. Porque se eu amo a Deus, eu obedeço. E aí o próprio Espírito Santo, porque diz na palavra, e que Jesus nos disse, eu rogarei ao Pai e Ele me enviará aquele que será convosco para sempre, para vos ensinar todas as coisas. E quando você se une ao Espírito Santo para orar, pode o inferno inteiro se levantar, mas você está junto com o Espírito Santo. Vocês são uma só pessoa, vocês são luz. E a luz destrói as trevas e aquele inimigo não vai chegar para te influenciar, não vai tirar a sua atenção. E você vai orar e as suas orações vão subir e você vai ver fruto das tuas orações. Isso é orar em espírito. Se os discípulos naquele dia que Jesus subiu ao monte tivessem se unido em espírito com ele, eles teriam entrado no mesmo mover da oração. Você já viu quando você se junta com um irmão, se junta com outros irmãos para orar, e parece que a oração está coincidindo com a sua, com o que está passando no seu coração e na sua mente. A pessoa está orando o que está passando no seu coração e na sua mente. Isso é ser participante do mesmo Espírito. É o Espírito Santo estando presente nas suas orações, estando presente nos sentimentos de oração daquela pessoa que está junto com você. Testifica, o mesmo Espírito testifica entre mim e você. E o inimigo não vai conseguir interferir, não vai conseguir agir. Se os discípulos tivessem entrado nesse Espírito, eles não teriam dormido, meu irmão. A verdade é essa. Porque dormiram, né? Porque o Espírito da verdade, diz a palavra, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e está em vós. Se vós o conhece, se o Espírito Santo habita em vós, permita que ele seja participante do seu dia, que ele seja participante das tuas orações. Porque ele quer te ensinar até mesmo como orar. Orar todas as coisas. Como? As minhas orações hoje, eu oro 2, 3 vezes por dia. E numa dessas vezes, as minhas orações são só de graça. Senhor, obrigado por esse sol. Porque esse sol, ele brilha para me aquecer, sim. Aquecer o planeta, sim. Mas ele brilha também para te exaltar. As estrelas brilham para ti. Honre o Senhor com as suas orações. Pare de reclamar. Pare de apresentar somente problemas. Orar em espírito. A sua oração honra a Deus. A sua oração não vem ser induzida pelo demônio, porque o demônio às vezes induz, sim. A sua oração, às vezes, de reclamação, não sobe a Deus, porque não é algo do coração.
do sentimento da alma. É algo que você quer ver sendo realizado na sua vida pela sua necessidade física, ou seja, muitas vezes é por uma arrogância, por uma pretensão. E tem pessoas que são assim, irmãos, é verdade. Por isso que não ore em espírito. Orar em espírito é muito mais. Quando você começa uma oração com o Espírito Santo participando de você, se tem algum espírito maligno perto, eles batem em retirada, porque a dimensão se abre, os céus se abrem, você é movido por um prazer, você é movido por uma grande satisfação, você é movido por conhecer que o Espírito Santo e saber que Ele está em você e Ele agindo através de você, Ele começa a te colocar situações, ore pelos enfermos, ore por aquela pessoa, ore por aquilo. E no outro dia você começa a ver resultados. Olha, a pessoa saiu da UTI, olha, a pessoa foi curada, olha, a pessoa conseguiu emprego. Sabe por quê? Porque você está cumprindo o mandamento bíblico que é assim: amai o próximo. Se você ama teu próximo, você ora pelo teu próximo. Se você ama o próximo, você não vai apenas orar por aquilo, dobrar o seu joelho e encher Deus com problemas teus. Não vai ficar pedindo para o Espírito Santo interceder por as tuas orações apenas pelo carro que quebra, pelo salário que está pouco, pelas dívidas que estão muitas, pelo emprego que não tem. Não. Isso, na verdade, sabe o que são? Demais coisas, irmãos. E as demais coisas Deus acrescenta. Porque aquele que ama a Deus, ama o próximo. E aquele que tem o Espírito Santo é participante das vontades de Deus através do Espírito Santo. A verdade é essa. Nós estamos ligados com Ele. Nós estamos tendo entendimento com Ele. E a vida de oração, orar em Espírito, é isso. Por maior que seja o teu problema, por maior que seja a tua dor, deixa que o Espírito Santo te ensine como isso será aliviado. Através da sua oração. É que nem perder uma pessoa querida, né? É que nem perder um ente, uma mãe, um pai. É uma dor que nunca vai sair de você. É uma saudade, uma falta que nunca se suprirá, que nunca vai sair de você. Mas o Espírito Santo, quando você ora, vai te ensinar a conviver com ela. Vai te ensinar a conviver com essa falta, com essa saudade. E chega um tempo que você entende e isso não vai te machucar mais. E aí você não vai chorar mais. Está vendo a diferença? Orar em espírito é isso. Ele vai te guiar na verdade. Tem gente que gosta de orar em línguas. Ótimo, orar em línguas edifica a você. Mas existe uma coisa, por que a nossa oração não sobe muitas vezes? Sabe por quê? Porque o inimigo nos induz ao pecado. E se o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, entre eu e Deus, existe uma separação que o pecado causa, como que eu vou orar em espírito? Diz para mim. O Espírito Santo é conosco? Sim, ele é conosco. Mas a palavra diz que o pecado faz separação. Se o pecado faz separação, como que eu vou conseguir fazer com que as minhas orações subam? É por isso que no início das tuas orações, eu sempre falo, Senhor, me mostra onde eu errei no meu dia hoje, para que eu me redima, para que eu nunca mais dê esta legalidade a esses espíritos malignos, a esses demônios, pelas brigas, pelas confusões, pelo mal e sentimentos ruins que eu tive com relação ao meu próximo, ao meu irmão de igreja, aos meus familiares, pelos sentimentos de raiva e de ódio. Tudo isso é espírito maligno, irmão. É demônio que joga na tua mente para você transformar isso num sentimento e colocar isso em prática. E quando você pede para o Espírito Santo te revelar, ele te revela essas coisas. Com qual intuito? De nós nos redimirmos, de nós nos policiarmos, nos vigiarmos, de nós nos consertarmos com Deus. Aí sim, tudo o que pedirdes em meu nome, eu vos farei.
Não precisa ficar preocupado de fazer uma longa oração. Tudo isso que eu estou falando você pode fazer em minutos. Porque não é pelo muito falar que Deus vai te ouvir. Isso é bíblico. Não é por Senhor Deus eterno, Senhor poderoso. Não, tem intimidade. Tem intimidade. Não precisa criar um teatro na sua oração. Tem intimidade. Porque na intimidade, se você vai apresentar o problema numa pessoa, você não precisa apresentar a pessoa para Deus, porque Deus sabe quem ela é. Senhor, a tua serva que te busca, a tua serva que jejua, a tua serva que ama o próximo. Deus sabe quem é essa pessoa. Você não precisa fazer uma apresentação dela para Deus, irmão. Tenha intimidade. E a intimidade vai dizer, Senhor, minha irmã, minha próxima, eu a amo. Eu não quero vê-la nessa situação, por favor. Eu te peço que interceda por ela, Jesus. Espírito Santo, leva essa oração ao Pai. Traz a cura. Traz o teu mover, ou mostra qual é a tua vontade, Senhor, para esse caso. O que o Senhor quer através disso. A quem o Senhor quer atingir com essa dor, com essa enfermidade. A quem o Senhor quer mostrar algo. Nos dá a direção. Você está vendo a diferença? Isso é orar em espírito. Eu não estou querendo te dar uma cartilha aqui de como orar. Eu estou te dando direções porque as suas orações não sobem. Porque tem uma intervenção do diabo, sim. E muitas vezes as nossas orações são bloqueadas por isso. Tem gente que ama orar em línguas, né? Eu não entendo porque isso é um dom do Espírito Santo. Aí a pessoa... Sim, é bom para edificar a própria pessoa. Orar em línguas em casa, eu oro, eu canto... Eu oro e falo em línguas, sim. Mas se eu estou com algum pecado, você acha que essa edificação vai existir? Se eu tenho algum conserto para fazer, você acha que há uma edificação em você orar em línguas? Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, que pode machucar muitos, mas eu vou falar. Porque tem situações que orar em línguas, até o diabo ora. Orar não, porque o diabo não ora, aliás, mas até ele fala em línguas. E tem espíritos malignos que induzem pessoas a falar em línguas dentro de ministérios, dentro de igreja, e os outros pensam que é Deus que está edificando, mas não tem nada. Porque o espírito maligno, o demônio, também fala em línguas. Agora vamos analisar a situação. Orar em línguas. Se eu tenho um pecado para consertar, quem está falando através de mim? Se o meu pecado faz separação entre eu e Deus. Se o meu pecado faz com que Deus se separe de mim, até que eu me conserte, até que eu vá e peça perdão. Será que é o Espírito Santo? Será que é o dom do Espírito Santo que está agindo através de você? Vamos analisar a situação. Orar em espírito é fazer com que Deus se mova através das tuas orações. Orar em espírito é ter a atitude de se chegar a Deus. E não ficar apresentando os teus problemas, mas pedir para Deus te dar uma direção de correção para com você mesmo. Orar em espírito é pedir por aquele que está sem alimento, por aquele que necessita de um abraço, necessita de conhecer a Jesus, de ter vida, que é a vida em abundância que Deus te deu. Orar em espírito é fazer com que as orações sejam orações com atitude. É conhecer Jesus através da sua oração, porque o Espírito Santo vai te movendo numa dimensão onde você vai conhecendo mais. E mais, é a intimidade. Por isso que Jesus vivia orando, porque ele estava tendo intimidade. E passava a conhecer mais do reino, mais de Deus. Os discípulos também. É conhecer Jesus para torná-lo
conhecido de outras pessoas. É se encher cada vez mais da presença do Espírito Santo, e os demônios batem em retirada, e você leva aquilo que o Espírito Santo tem te dado aos outros. Orar em espírito vai te conduzir à oração em prol não só das tuas necessidades, mas das dos outros, porque isso é uma demonstração de amar ao próximo. É o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. Seja feita através de mim, Senhor, a tua vontade, não só as minhas. Seja feita através de mim o seu querer, e não só o meu. Porque muitas vezes a gente é muito tão egoísta, né? Que o nosso orar é, faz, Pai, me dá, me ajuda a resolver, me mostra a direção. Não, Pai Nosso que estás no céu. Seja feita a tua vontade através da minha vida, através do meu, de cada levantar das minhas mãos, de cada falar da minha boca. O pão nosso de cada dia me dai hoje, me dá o meu alimento, Senhor. É você demonstrar a necessidade de Deus. É demonstrar que Ele não é apenas, para você não é apenas Deus, mas Ele é Pai. Me ensina, Senhor, a perdoar, porque o Senhor me perdoa pelo teu amor. Então me ensina a perdoar. Viva a oração. Deixe ela entrar no íntimo da sua alma, do teu espírito. E você vai ver que orar em espírito não é apenas pedir, mas é apresentar soluções amanhã aos outros. Porque Deus vai te dar estas direções e estas soluções. Você passa a conhecer a Jesus para fazê-lo conhecido dos outros. Porque o Senhor quer te mover numa intimidade tão profunda, e Satanás está roubando isso da igreja. E Satanás está roubando essa intimidade, fazendo com que você se preocupe apenas com o dinheiro que está pouco, com as dívidas que estão muitas, como nós falamos no início, com os problemas, com a situação do mundo atual na pandemia. Nossa, o vírus está matando, o vírus está matando. Sim, o vírus está matando e vai matar muito mais. Quando você parou para orar pelos enfermos dos hospitais? Mas orar verdadeiramente, Senhor, cuida deles. Não, não é isso não, é orar, Senhor, tem misericórdia. Envia o anjo que vai ministrar cura e consola o coração desses familiares. Porque o Senhor tem me dado vida e vida em abundância, e que esta vida vá àqueles que estão perdendo vida, para que eles sejam transformados segundo a tua vontade. Porque aí as dívidas, as contas, o salário que está pouco, as demais coisas, Deus te dá. É isso que Deus quer de você. Isso é orar em espírito. Eu não estou dando regras para ninguém aqui. Eu estou te posicionando e te dando direções que me são dadas pelo Espírito Santo nas minhas orações, irmão. E quando Satanás tenta se levantar com alguma intervenção, vem cá. Eu uso, sabe o quê? A autoridade de Cristo que está sobre minha vida. Perca o medo. Perca o medo e passe a ter coragem de enfrentar todos os demônios que tentam se levantar contra a tua vida, te atrapalhar na tua vida de oração. Porque aí você vai ver resultado não só em você, você vai ver frutos que serão gerados também através das tuas orações. E você vai sentir que as tuas orações têm subido aos céus. E você vai sentir que o diabo, mais uma vez na sua vida, perdeu. E que Deus vai te levantar por causa das tuas orações, sabe o quê? Como um grande guerreiro, como um grande intercessor, fala, opa, ele está atingindo a dimensão junto comigo aqui. Ele está se unindo ao Espírito Santo para me tocar, para chamar a minha atenção. E muito pode a oração de um justo. E você é um justo,
porque você foi justificado aquele dia na cruz, assim como eu. Então não permita, nunca mais diga, Senhor não ouve minhas orações, Senhor não. Isso quem coloca na tua mente é o diabo. Então não permita que ele faça isso não. Use do amor de Deus, que ele quer encher em você. Porque Jesus, quando saiu do batismo, ele estava cheio do Espírito Santo. Então se encha do Espírito Santo, meu irmão. Isso não é um privilégio para ninguém. Isso é para todos que querem e que buscam. E isso se busca em oração. Intimidade se busca em oração. Comunhão se busca em oração. Tenha os teus momentos com Deus. Isso não dura horas não, viu? Porque é pelo pouco falar. Em 10 minutos, 15 minutos, você pode fazer tudo isso que eu levei meia hora para passar aqui para você. Amém? Que Deus te dê direções, que o Espírito Santo venha te mover e que o diabo perca as legalidades que ele tinha de atrapalhar as tuas orações. Fica na paz. Compartilha esse vídeo com os outros e nos dá os seus comentários. Que Deus os abençoe, meu irmão.